Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 36. Bons estudos! Ô Vicente, você sabe me explicar o que é Revolução Industrial? Vou te mostrar aqui. A Revolução Industrial começou na Inglaterra no final do século XVIII. Foi resultado da supremacia marítima dos ingleses, que abriu praticamente o mundo todo para o comércio de manufaturados. E também de novas descobertas tecnológicas, o alto forno, o tear mecânico, a máquina de fiar hidráulica. Ou seja, muitos produtos que eram produzidos artesanalmente começaram a ser produzidos em escala industrial. Tecidos, utensílios domésticos. A Revolução Industrial, na verdade, ela começou na Inglaterra e atingiu o mundo inteiro. Foi uma grande transformação, foi um rompimento que mudou a economia mundial. Porque até 1780, mais ou menos, a agricultura era a única fonte de riqueza. Só que a Revolução Industrial mostrou que a indústria iria se tornar o modo predominante de trabalho produtivo nas sociedades modernas. Tá certo, mas e a agricultura, como é que ficou? Bom, se você também está interessado em saber um pouco mais sobre esse assunto, assista a teleaula de hoje. Você vai ver como a agricultura mudou nos últimos 200 anos. Vai analisar, junto com a gente, os avanços nas técnicas e na estrutura da produção de alimentos. Vai estudar as possibilidades e os problemas criados pela adoção de novas tecnologias na agropecuária e o que pode mudar na economia mundial por causa disso. E é isso que eu quero ver, porque a teleaula de hoje está começando agora. A partir da Revolução Industrial, se iniciou a grande mudança de uma economia rural para uma economia urbano-industrial. A agricultura teve que se ajustar a novas necessidades impostas pela economia capitalista, produzir excedentes que se destinavam ao mercado, onde a venda gera lucro. Portanto, é preciso produzir mais e de modo mais eficiente. Pois é, Gil, mas essa produção ela não é distribuída igualmente, né? Existe um contraste muito grande entre os países desenvolvidos, que controlam as maneiras mais modernas de se produzir alimentos e que, na verdade, consomem a maior parte dos alimentos produzidos, e os países subdesenvolvidos, que não têm dinheiro nem para produzir, nem sequer para importar os alimentos que precisam, né? Então, por que os países subdesenvolvidos não fazem alguma coisa para reduzir esse desequilíbrio? Como, por exemplo, aumentar a área de cultivo, a eficiência dos seus agricultores, sabe? Estas soluções não são tão fáceis de adotar. Na Ásia, mais ou menos 80% da área agriculturável já está sendo utilizada. Na América Latina, seria preciso derrubar florestas para conseguir novas áreas de cultivo, o que iria agravar a questão ambiental. Na África, em alguns lugares, as chuvas são insuficientes e em outros, o solo está muito desgastado. Quanto à eficiência, as inovações técnico-científicas são controladas por empresas multinacionais que estão interessadas no lucro e não nos impactos sociais e ambientais que podem causar. De 1950 para cá, a agricultura vem registrando índices de produtividade cada vez mais altos devido à integração entre a agricultura e o setor industrial. A indústria passou a fornecer fertilizantes, sementes mais qualificadas, inseticidas, máquinas mais modernas. Os produtos agrícolas não são mais entregues na sua forma natural ao consumidor, sendo adquiridos e processados pela indústria. Sabe o que eu estava pensando, Gil? Antigamente, os agricultores dependiam mais das forças da natureza, né? Hoje em dia eles dependem muito mais do quê? Das máquinas, da tecnologia. Por isso que a agricultura e a indústria se unem, como naquela fábrica que a Laura está. Agora tem até um nome para isso, quer ver? Complexo agroindustrial. Nos países desenvolvidos, onde a indústria de bens de produção é mais avançada, a integração entre agricultura e indústria ocorreu primeiro e com maior rapidez. E a coisa cresceu tanto que existe hoje grandes conglomerados que controlam a pesquisa, a produção de sementes, fertilizantes, pesticidas,
máquinas agrícolas, armazenamento, transporte e distribuição nos supermercados. Uma das grandes transnacionais no setor agroindustrial, a Bunge e Born, investe grandes capitais, realiza pesquisa, produz, comercia e transporta alimentos desde a Nova Guiné até o Brasil. Glorinha, quanto mais eu viajo, mais eu percebo que existe um verdadeiro sistema alimentar mundial que cria novos hábitos alimentares e de consumo. A comida típica de cada país cada vez mais tem cedido espaço ao refrigerante, ao hambúrguer e à pizza padronizada. Os avanços da produção agropecuária fizeram mais do que mudar os hábitos alimentares. Países desenvolvidos como o Japão, a Itália e a Alemanha têm pouco espaço para a agricultura e grande população com nível de vida alto. Eles importam mais alimentos do que exportam. Alguns países subdesenvolvidos da África, do Oriente Médio e do leste europeu também são importadores. Os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália são grandes exportadores. Bom, Vicente, até agora a gente veio falando da influência da mecanização na agricultura. Certo. Agora está acontecendo uma outra revolução que pode ser tão importante quanto a revolução industrial na produção de alimentos. E que revolução é essa? De todos os avanços da produção de alimentos, os avanços mais extraordinários têm sido obtidos no campo da biotecnologia. Biotecnologia é qualquer técnica que use processos vivos para modificar produtos, melhorar plantas ou animais ou desenvolver micro-organismos para usos específicos. Você vê, Gil, hoje em dia os cientistas